Toda viagem tem dois caminhos, um é o da economia e o outro é o do prejuízo. E acredite, a diferença está nos detalhes que pouca gente percebe. Mas fica tranquilo porque hoje eu vou te mostrar 10 truques práticos de como economizar tempo, dinheiro e dor de cabeça, desde o momento que você compra a passagem até o momento de você embarcar para a viagem. E só para avisar que vai ter uma dica que é muito importante e pode te fazer embarcar antes de todos os passageiros, então fica atento nesse vídeo, porque essa dica é muito importante e valiosa e pode te ajudar na próxima viagem. Seja muito bem-vindo a Ajuste Viagens, eu sou o Eric, especialista em passagem aérea, e o objetivo do nosso canal é fazer você viajar com mais segurança, mais conforto e mais economia. Então, se esse é o seu objetivo, se inscreve agora no canal e vamos para o conteúdo de hoje. E a primeira dica é você sempre comprar bagagem com antecedência, antes de chegar no aeroporto, porque chegando no aeroporto o preço é muito maior. E o momento certo de você comprar a bagagem despachada é antes de liberar o check-in, porque depois que libera o check-in já fica mais caro, e se você deixa para comprar no dia da viagem, poucas horas antes do voo, fica mais caro ainda, conforme o print que eu vou mostrar. Então, se você comprar com mais de 48 horas de antecedência, você vai pagar R$ 145. Lembrando que esse exemplo é o da Latam, então 48 horas antes vai ser R$ 145, mas se você deixar para depois que liberar o check-in, já vai ficar R$ 175. E se você deixar para comprar no aeroporto, poucas horas antes do voo, aí já vai ficar R$ 200. Então essa primeira dica ela é muito importante porque mesmo assim ainda tem muita gente que deixa para comprar no aeroporto ou depois que libera o check-in. A segunda dica é que se você for viajar e despachar bagagem, o ideal é você sempre levar uma roupa extra na sua mala de mão ou na sua mochila, porque se a sua bagagem extraviar ou chegar atrasada por algum motivo, você consegue ter uma roupa ali pelo menos para passar o primeiro dia. E isso pode te evitar muitos transtornos, porque a companhia aérea vem fazendo muito isso, de acabar extraviando bagagens. E aí o passageiro fica na mão tendo um grande problema. Agora chegamos na terceira dica, que é muito importante. Se você não seguir ela, você pode até perder o seu embarque. E inclusive isso tem acontecido com alguns passageiros que não se atentam aos horários e acabam se complicando. Então sempre que você for fazer uma viagem, faça o check-in com antecedência antes de chegar no aeroporto. Então você pode acessar o site da companhia aérea, pode acessar o aplicativo da companhia aérea, fazer o check-in. Então até mesmo se você chegar atrasado no aeroporto, mas já tiver o check-in feito, você pode chegar com mais tranquilidade, porque você vai direto passar pelo raio-x e chegar no seu portão de embarque. E lembrando que se você não fizer o check-in até 1 hora antes do voo, você não consegue mais fazer e vai perder a sua viagem. E inclusive isso aconteceu com um conhecido meu, porque ele chegou no aeroporto, mas não tinha feito o check-in online da viagem internacional. Então ele só conseguiu fazer o trecho interno aqui no Brasil e não fez o segundo trecho, e quando ele chegou no balcão da companhia aérea, já tinha encerrado o check-in e ele não conseguiu embarcar naquela viagem. Mesmo que o embarque dele não tenha iniciado e o avião ainda estava no solo, ele perdeu a viagem e teve que comprar uma nova passagem. E aí ele chamou a nossa equipe no WhatsApp ali e a gente resolveu tudo para ele, né? Emitimos uma nova passagem, fizemos o check-in dele desse novo voo e ele embarcou tranquilamente no dia seguinte. Então isso mostra que você fazer o check-in online sempre no aplicativo ou no site da companhia aérea pode te evitar muitos transtornos e muitos prejuízos. Então essa dica é muito importante e valiosa para sua viagem. Outra dica que é muito importante, mas as pessoas deixam um pouco de lado, é chegar com antecedência no aeroporto. Então o ideal para você chegar com antecedência é 2 a 3 horas antes do voo. E nesse caso vai ser 2 horas se você não despachar bagagem e 3 horas se você for despachar bagagem. E lembrando que se você chegar muito em cima da hora e acabar pegando alguma fila, ninguém vai te ajudar e o avião não vai te esperar. Então, quanto mais antecedência você chegar, é melhor, mas também não precisa ser com muita antecedência, né? Se pegar ali 3 a 2 horas de antecedência, tá ótimo e você vai conseguir embarcar com certeza. E se você tá curtindo esse vídeo, tá gostando das dicas, já deixa o seu like aqui, porque isso ajuda a entender que esse conteúdo é valioso para você e é muito interessante para te ajudar nas próximas viagens. E assim eu vou produzir muitos mais conteúdos para te ajudar em todas as suas viagens. Agora chegamos na quinta dica, que é uma que acontece muito nos aeroportos e você precisa tomar cuidado. Atualmente as companhias aéreas simplesmente jogam a bagagem dos passageiros de qualquer jeito, e isso acaba danificando muito várias malas. E para você se prevenir com isso, o ideal é que você tire fotos e grave a sua mala
antes de você despachar, até mesmo no momento que estiver despachando. E assim você consegue provar que a companhia aérea que causou aquele dano na sua mala. E um outro detalhe muito importante é que se você perceber que a companhia aérea causou algum dano, antes de você sair daquela sala onde retira as malas, né, onde tem as esteiras, antes de você sair dali, você precisa preencher o RIB, que é o registro de irregularidade de bagagem. Então, se você sair daquela área sem preencher esse RIB, você vai ter um grande problema, porque se você sair daquela área, a companhia aérea não se responsabiliza mais pela sua bagagem. Então tem que preencher, assim que você pega a sua mala, você já procura o balcão da companhia para preencher esse RIB e conseguir provar que foi a companhia aérea que causou esse problema. E agora vamos para a sexta dica, que é muito importante, que aconteceu mudanças recentes e que você pode até ter que pagar para despachar a bagagem de mão se você não se atentar a essas regras. Você sempre precisa conferir as regras da bagagem de mão da companhia aérea que você está voando. Isso acontece porque a Gol e a Azul permitem até 10 kg na bagagem de mão e a Latam permite até 12. Ou seja, se você for fazer uma viagem de ida pela Latam e você considera os 12 quilos, só que você vai voltar pela Gol ou pela Azul, aí você pode ter um problema. Porque você vai levar 12 quilos na ida e na volta você vai voltar com os mesmos 12. E aí a gente chega num outro problema, que tem companhia aérea que está pesando e medindo as malas para ver se enquadra nas regras. E se a sua não se enquadrar nas regras, você vai acabar tendo que pagar pelo despacho de mala e vai seguir mais ou menos aquela tabela de preços da bagagem despachada que eu falei mais no começo do vídeo. Então vai ficar em torno de R$ 200 só para você levar a sua bagagem de mão, que é uma bagagem que já é gratuita. Então você vai tomar um prejuízo desnecessário porque não prestou atenção nas regras. Agora chegamos na sétima dica, e uma que é muito interessante também, é que quando você for fazer uma viagem internacional, o ideal é você colocar os documentos em uma pasta. Então você pega uma pasta e coloca o seu documento de passagem aérea de volta, coloca o seu comprovante de hospedagem, comprovante do seguro viagem, ingressos de alguma atração que você comprou, passagens de trem, e tudo mais ali para deixar bem organizado, e se o agente da imigração pedir algum documento, você apresenta para ele e consegue fazer a sua imigração tranquilamente. Só lembrando, não mostre todos os documentos, mostre somente o que ele pedir e só responda o que ele perguntar. E seja muito claro e objetivo nas suas respostas, e assim você evita de ter complicações durante a imigração. Agora nós chegamos naquela dica que eu falei sobre você conseguir embarcar com prioridade no avião. Se você já fez alguma viagem de avião, provavelmente você percebeu que a companhia aérea divide os passageiros em grupos, ou seja, vai ter o grupo de prioridade por lei, vai ter o grupo de status da companhia aérea e depois vai ter os demais passageiros que não têm status e não são prioridade por lei. Então o grupo 1 sempre vai ser de idosos, de gestantes ou de famílias com crianças pequenas, com bebês de colo, que são as crianças até 2 anos. E logo depois vai ter o embarque do grupo 2, que são aqueles clientes que têm status na companhia aérea. Então vai ter os clientes diamante, os clientes ouro, os clientes prata. Então são vários status que você consegue se você priorizar a companhia aérea para você sempre viajar por ela. E aí fazendo isso, né, dando prioridade para uma companhia aérea, voando várias vezes por ela, você consegue o status e consequentemente embarcar antes dos outros passageiros. E até mesmo escolher algum assento melhor sempre que você for viajar. Então deixa aqui nos comentários se você já conseguiu economizar tempo e dinheiro usando esse truque. E um outro detalhe que muita gente não sabe ainda, mas é muito importante, é que algumas companhias aéreas não permitem seleção de assento gratuita. E recentemente aqui no Brasil a gente tinha a Gol e a Azul que permitia selecionar assento gratuito. Já a Latam, sempre os assentos são selecionados de forma aleatória. Mas recentemente a Gol seguiu a tendência da Latam e também colocou os assentos pagos. Ou seja, você sempre vai pagar a partir de R$ 40 para selecionar o assento. Mas se você optar pela companhia aérea selecionar o seu assento de forma aleatória, não tem nenhum problema e aí você não precisa pagar pelo assento. Então sempre que você for comprar uma passagem aérea, o ideal é você colocar isso na balança para ver se vale a pena a economia de voar com a Latam ou com a Gol. E aqui no meu caso, né, eu sempre gosto de priorizar a Azul, não só por causa do assento, mas por causa dos outros benefícios que eu tenho, como selecionar assento gratuito sempre com antecedência. Então assim que eu compro a minha passagem, eu já consigo selecionar o assento de graça. E um outro detalhe também é que eu tenho 3 bagagens despachadas na Azul. Ou seja, na maioria das vezes vai valer a pena eu viajar pela Azul por causa desses benefícios. Agora chegamos na 10ª dica,
que vai te ajudar a acompanhar a sua viagem, recebendo notificações e até mesmo para acompanhar o portão de embarque. Então, sempre que for fazer uma viagem, baixe o aplicativo da companhia aérea, coloque o código de reserva, o seu sobrenome, em alguns casos vai pedir o aeroporto de origem, e aí você consegue acompanhar ali em tempo real a sua reserva. E só lembrando que em alguns casos vai mostrar o portão de embarque ali, mas sempre que você chegar no aeroporto, você precisa olhar os monitores informativos, porque ali os portões de embarque são atualizados em tempo real e não tem risco de você perder o voo por causa disso. Agora, tem muita gente que não se atenta a isso, simplesmente pega o cartão de embarque, vê qual que é o portão e em cima da hora vê que teve alguma alteração e precisa sair correndo para outro portão de embarque. Então sempre lembra disso. Assim que você chegar no aeroporto, você busca um monitor informativo. E aí depois disso, você já vai direto para o raio-x. Então chegou no raio-x, você vai passar a sua mala, vai passar a sua mochila. Passou do raio-x, você precisa procurar o seu portão de embarque. Depois que você encontrou o portão de embarque, aí você continua acompanhando no telão para não ter nenhum risco de você acabar tendo uma troca de portão de embarque e você ter que sair correndo no aeroporto para procurar depois um portão de embarque que alterou. Então sempre se lembra que viajar já é caro. Então, se você tiver planejamento e atenção, você consegue evitar prejuízos, evitar que a viagem fique mais cara e também evitar muito estresse. E se você quer viajar com um suporte completo, desde o início, desde as pesquisas de passagem, até o final da sua viagem, pode contar com a nossa equipe, pode chamar a gente no WhatsApp e o link está na descrição do vídeo. Então pode chamar a gente que vai ser um prazer te acompanhar na sua próxima viagem. Então compartilhe esse vídeo com alguém que vai viajar em breve, porque isso pode ajudar ela demais. E até o próximo vídeo.